de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a razão de eu estar aqui neste mundo. Será que existe alguma coisa além dessa realidade física que nós vemos? No convite que nós fizemos e colocamos e distribuímos, nós acrescentamos: qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, em qualquer momento da história, tenta responder a essas questões. Busca respostas para estas questões. E esse pensar e refletir sobre estas perguntas são questões filosóficas e que sempre andaram conosco. Quando eu digo conosco, é na história da humanidade. Aqui a gente tem uma definição de filosofia bem simples: estudo das questões gerais e fundamentais relacionadas com a natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, de valores morais, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade. E aí tem uma escultura de Auguste Rodin, francês, de 1904, um pensador, e que tenta retratar isso. A gente brinca, filosofia, todos nós fazemos isso. Quando você pensa algo, reflete sobre algo, alguma realidade, você está, de certa forma, fazendo isso. E nós fazemos isso porque nós somos seres que pensam. Nós não somos animais que evoluíram. Nós vamos ver isso. Nós não nos distanciamos de alguns animais. Não, nós somos já criados de maneira diferente. E eu queria dividir com vocês este pensar sobre estas questões em 4 pontos. E o primeiro ponto é que há alternativas, várias alternativas de explicação para estas questões. Eu vou tratar depois por que essas alternativas estão entre aspas. Mas assim como essas questões, elas são muito antigas, se a gente pensar é muito antes disso, mas da origem da filosofia, talvez como ciência, 500 anos antes de Cristo, as respostas humanas e as tentativas humanas de responder também são antigas. Religiões, filosofias, ideologias e crenças, elas são inúmeras, são milhares de, entre aspas, alternativas. Mas em essência, eu queria ver com vocês, elas se resumem em 4 grupos principais. O que esses grupos pensam em essência sobre essas 4 questões? O primeiro grande grupo é composto do que nós chamamos de naturalismo, materialismo, darwinismo ou ateísmo, que talvez nós um pouco mais experientes não pensemos, mas os nossos filhos estão sendo literalmente bombardeados com esses conceitos, como se eles fossem verdade. Do darwinismo, por exemplo, há alguns anos celebrou-se os 150 anos de Darwin como alguém muito importante na história, com uma grande descoberta que ele fez. Hoje, professores de faculdade, que talvez os nossos filhos vão entrar, muitos deles se gabam por serem ateus. Naturalismo é a ideia de que só existe aquilo que nós vemos. Materialismo, só existe aquilo que nós vemos e pegamos. Não existe nada além. E como este tipo de pensamento responde a essas questões? Existe alguma coisa além dessa realidade? A resposta é não.
A matéria, o físico é tudo que existe. Deus não existe, nem o sobrenatural. Como um conhecido cientista, quando alguém diz para ele, perguntou, mas eu acredito em Jesus, o que você tem a dizer sobre isso? Isso é coisa da sua cabeça, produzido pelo seu cérebro. Como é que essas pessoas, esses grupos, que é muito grande, pensam? De onde eu vim? O ser humano é uma máquina, entre aspas, muito complexa. E é fruto de um processo de milhões de anos de evolução randômica, aleatória. Ah, mas os fortes vencem. Mas esse processo não teve quem quis começá-lo. Não existe um ser que começou. Ele começou em algum momento na história, muito e muito tempo atrás, e que chegou em tudo que existe hoje. De onde eu vim? Do nada, sem que ninguém quisesse. Por que eu existo? E aqui a definição de um deles, um cientista, Richard Dawkins. Não existe nenhum plano, nenhuma intenção, nenhum bem ou mal, nada. Não existe propósito para a vida. Nenhum. Porque se não há nada além disso, então não existe razão para se viver. Todo mundo tem que fazer o melhor enquanto vive, mas há crianças que nem passam por esse processo, morrem com 1 ano de idade, com 6 meses. E aí então, para onde eu vou? Quando eu morrer, acabou. É matéria, não tem nada além, não tem nada depois da morte. Um outro ponto é que é chamado de deísmo ou de agnosticismo. O deísmo, ele vai dizer então que existe alguma coisa além? Sim, existe um Deus, mas é impossível de conhecer esse Deus. E uma das provas disso é que, olha o que tem aí de religião e de crença. Então não dá para conhecer. Como é que alguém pode dizer que conhece a Deus se tem crenças tão opostas e antagônicas? Existe um ser superior ou que pode ser um Deus ou deuses, mas ninguém pode conhecer. De onde eu vim, então, esse Deus criou. E uma das definições desse Deus é, Deus criou tudo, ou deuses, esse ser superior, e criou e deixou tudo. Ele não interfere na história. Ele não interage, ele deixou e criou tudo para ver como é que vai ficar. Porque eu existo? Aí eles definem, preferimos não viver no medo e superstição, mas aprender a adquirir novos conhecimentos. Ou seja, qual é o objetivo? Adquirir novos conhecimentos de vida, procurar viver o melhor. Mas a gente não sabe quem é Deus, nós não podemos conhecê-lo. Se é que existe um Deus, ele está longe de nós, ou deuses, ou um ser superior que se chama Deus. Para onde eu vou? Dentre eles, alguns acreditam que tudo acaba na morte e outros dizem que não. A terceira alternativa são todas as demais expressões religiosas, inclusive muitas delas que se dizem cristãs. Para essas pessoas, existe algo além dessa realidade? Sim, um Deus, ou, para algumas religiões, como o hinduísmo, por exemplo, milhões de deuses. De onde eu vim? Eu fui criado. Como eu fui criado? Aí varia de crença para crença. Deus pode, inclusive, ter usado o processo da evolução, como alguns líderes que se professam cristãos dizem. Porque eu existo, e esse é o grande centro da religião, eu devo, nessa vida, enquanto eu estiver aqui, procurar fazer o melhor possível e obedecer às regras da minha religião, para que no final dessa vida Deus considere e aceite o que eu fiz ou não fiz. Religião é isso. Para onde eu vou, está relacionada para que eu existo. Dependendo do que eu fiz, se eu fiz o melhor, se eu tentei fazer o melhor, Deus vai me levar para um lugar bom. Se eu não fui tão bem, eu vou para um lugar ruim. Eu falei de 4 alternativas. Tem 3 aí. Cadê a quarta? A quarta alternativa é a única verdadeira.
Por isso que ela está entre aspas. Não existem alternativas, existe uma única. Hoje nós vivemos dentro de um período chamado pós-modernidade. E que diz assim, você pode acreditar, por exemplo, no fim da vida. Você pode acreditar em reencarnação. Você pode acreditar que nós vamos nos tornar deuses porque existem religiões que dizem que quando você morre, se você seguir aquela religião, você se torna um deus. Você pode partir dessa para uma melhor. Você pode deixar de existir. Ou você pode acreditar em nenhuma ou em todas ao mesmo tempo, não tem importância, vale tudo. Mas a verdadeira e única alternativa não diz assim. A única certa, e que nós não conseguimos ver por causa de uma outra realidade, que nós hoje todos, eu e vocês levamos, e todo ser humano leva, nós não conseguimos entender. Mas Deus diz, e o único Deus diz, que só existe uma. Ah, mas qual Deus? Você mesmo falou de milhões. Qual Deus? Que Deus? Quem garante que esse Deus que você está dizendo é o único? Qual Deus? Eu queria pegar uma definição deste Deus que diz assim: o Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo. Deus sempre existiu, não depende de nada nem de ninguém. Ele é infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por Ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. O único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver. Imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, que é justíssima e imutável. E para sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade e transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que o buscam diligentemente, contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e que de modo nenhum inocentará o culpado. Esse é o único Deus que existe. Mas de onde estão essas informações aí? Estão na palavra de Deus. Aquela citação tem base, os fundamentos estão na Bíblia, que é a palavra de Deus. Einstein era um agnóstico. Ele dizia, é impossível conhecer a Deus. Ele fazia parte do grupo dos agnósticos. Eu não nego a existência de Deus, mas é impossível conhecê-lo. De certa forma, ele estava certo, porque no estado que eu e vocês estamos hoje, e nascemos, é impossível. Mas acontece que esse Deus que nós vimos, e que é uma descrição muito profunda, mas que está fundamentado na palavra desse Deus, esse Deus se revelou. Esse Deus que não é possível conhecer, se ele não se revelasse na verdade, mas ele se revelou. E como Deus se revelou? De várias formas. Na criação do universo. Quando você olha para tudo que existe, o ateu diz que tudo surgiu do nada sem que nada quisesse, ninguém quisesse. Isso é um absurdo. Mas quando você olha para a criação, há um Criador. A sua maravilhosa criação, na criação do homem. Deus se revelou na criação do homem, e quando Ele o criou, Ele se relacionava com esse homem, Ele conversava com esse homem. Deus se revelou na história da humanidade, na escolha de um povo. O povo judeu, sim.
os hebreus. Não que eles fossem especiais, porque não há nenhum povo especial. Mas Deus quis escolher um povo. E Ele escolheu esse povo. Com um objetivo. Com esse povo Ele fez sinais para mostrar o seu poder. E aí a gente tem uma pequena figura de um desses, que não é um mito, não é uma história da carochinha. Isso é real. Não é metáfora. Como alguns cristãos, entre aspas, querem dizer. Não, esse negócio de Deus abrir o mar e passar 2 milhões de pessoas, é exatamente isso que Ele fez. Esse Deus se revelou a esse povo por meio de profetas, e aí nós temos uma imagem de um deles. Você vai dizer que você acredita nisso? Piamente. Por quê? Porque está na Bíblia, a palavra de Deus. Esse Deus se revelou, a maior expressão da revelação de Deus foi quando Ele, há 2000 anos, se fez homem, na pessoa de Cristo, de Jesus. Esse Deus se revela, sabe onde? Na minha e na sua consciência do que é certo ou o que é errado. A matéria não explica isso. Ateísmo não explica isso. De onde veio a consciência do certo e do errado? Deus colocou em nós. Não é a cultura. A cultura é formada por pessoas. E é claro que quanto mais essa cultura está distante de Deus, mais ela é pervertida nas suas mais diversas formas. Deus se revelou na palavra dele. E hoje, a única base que nós temos para poder conhecê-lo. Não dá para conhecer Deus? Dá. Diversas formas que Ele se manifestou. Mas quem disse que a Bíblia é a palavra? Ele diz na sua palavra, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 16 a 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia não é um livro humano, ainda que tenha sido escrita, seus mais diversos livros, 66 para ser exato, por homens. Mas ela diz que não foram homens que foram dirigidos para isso, não foi uma coisa que veio na cabeça deles. Ela diz, 2 Pedro capítulo 1, versos 20 a 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que é profecia? Profecia é a palavra de Deus, é quando Deus fala para o homem. E como Ele fala hoje, por meio da palavra dEle. Então nenhuma profecia da Escritura, nenhum escrito da Bíblia, da Escritura de Gênesis a Apocalipse, é de particular interpretação. Por que não é? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Deus usou homens para escrever, homens pecadores, homens falhos, mas o que eles escreveram é palavra de Deus. Jesus, o Deus encarnado, deu grande crédito à palavra escrita. Quando ele disse em João 17, ele está falando com o Pai aqui, ele diz, Pai, santifica-os na verdade. Mas qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Deus, Filho, a verdade encarnada, está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Hoje, Cristo não está mais fisicamente entre nós. Como é que eu posso conhecer Jesus? Só pela verdade escrita. Porque falar de Jesus, todo mundo literalmente fala. Deus Filho está dizendo, a tua palavra é a verdade. Um conceito, mas que verdade? Hoje qualquer um pode acreditar no que quiser que é verdade. Para você não é para mim, não para Deus. Mas e se eu não acreditar? A gente já vai ver sobre isso. Quais são as respostas, então, bíblicas para essas questões? As
4 perguntas que nós fizemos. Quais são as respostas de Deus para nós? Nós já respondemos a primeira. Existe alguma coisa além dessa realidade física? Sim, Deus. E não somente isso, seres espirituais que Ele criou. E que ainda que nós não vejamos, influenciam esse sistema que eu e vocês vivemos. De forma que a gente sequer faz ideia. Quem é esse Deus que nós vimos na definição? Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, lembra que Deus se manifestou em carne, e esse texto está como um homem, e esse texto está falando de Jesus. E olha o que ele diz, e que é claro para o mais incrédulo, ainda que não creia, qualquer pessoa entende o que está escrito aqui. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele. Essas expressões falam de realidades espirituais, que ainda que a gente não consiga entender, elas existem. Tudo foi criado por Ele. E não somente isso, para Ele quem? Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus Cristo é Deus. Agora, o que mais é maravilhoso é que Ele não somente criou, mas Ele sustenta tudo. O que mantém esse universo é Cristo. Quem mantém é Ele? Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Se você ver o texto, a gente não tem condição de ver tudo, mas o contexto é que Cristo Jesus sustenta esse universo pela sua palavra. Aliás, esse universo surgiu pela palavra dele. Ele disse e tudo se fez. Esse Deus que criou tudo, criou o homem. A segunda questão, de onde eu vim, eu e vocês somos criaturas de Deus. Após Ele criar este planeta que nós estamos e deixar pronto para o homem, não existe a ideia do processo de evolução. Deus então cria sua obra-prima, Gênesis capítulo 1, os versículos 26 a 28. De onde se tira que não existe evolução? Não cabe no relato da palavra de Deus. Mas ela é provada. Não, ela não é provada. Ela é ensinada como se fosse verdade. Mas ela não é verdade. O texto diz: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí o texto percorre, domine ele sobre todos os animais, sobre essa natureza. Como Deus disse façamos, porque aqui nós vemos esse Deus, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O texto continua, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ele criou homem e mulher com uma capacidade, e que trazia a sua imagem, a sua semelhança, pessoalidade, com a capacidade de pensar, de fazer escolhas, de tomar decisões. Portanto, ele não foi criado antes uma ameba e chegou até ser o Homo sapiens. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus criou o homem. Deus, que nós vimos, é um Deus bom, perfeito em tudo, e Ele criou o homem assim. Mas aí eu e vocês não precisamos ser nenhum estudioso para saber que o mundo que a gente vive está longe de ser perfeito e bom. Deus é perfeito, Ele é bom, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia. Na definição que nós vimos e que a Bíblia diz, Ele é tudo isso. Mas a realidade que a gente vive é de caos. E se você não consegue ver o caos que nós vivemos, então você está totalmente fora. Você está totalmente impregnado pelos valores desse sistema, você nem consegue ver isso. Isso nos leva à terceira questão. Por que eu
existo. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, com personalidade, com a capacidade de se relacionar. E Ele criou esse homem para a glória dEle, para honrar a Deus. Esse era o objetivo de Deus ter criado o ser humano. Uma das características que Ele deu a esse homem, que faz parte da sua imagem e semelhança, era a capacidade de pensar e fazer escolhas, inclusive escolhas ruins. E o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, mostram isso, que Deus dá uma ordem a esse homem e à mulher, depois que Ele cria, e que é claro em dizer que ele tinha capacidade de escolher. O texto diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem. Ele havia criado a terra, e num lugar da terra ele criou e colocou aquele homem e a sua esposa, e disse a ele: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas esse Deus colocou uma árvore que ele não poderia comer o fruto daquela árvore. Ah, isso é metáfora. Não, não é metáfora, isso é verdade, isso é literal. Por que Deus fez assim? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. E Ele estabeleceu uma ordem, uma única ordem. Você pode comer de tudo, isso aqui é seu, mas dessa não coma. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. De onde vem o seu valor, a sua consciência de certo e errado? Daqui. Porque no dia que você comer, Deus está dizendo, você vai morrer. Deus cria o homem e dá tudo a esse homem, tudo que ele precisava. Deus nos criou para a honra e para a glória dele. E uma das formas de honrar a Deus é obedecendo a Deus. Essa honra viria pela obediência. Mas o relato diz que não foi isso que aconteceu, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, ela esqueceu da ordem de Deus, tomou o seu fruto, e não somente tomou o fruto e comeu, como deu ao seu marido, o homem para quem Deus havia ordenado não comer, e os dois comeram. Nós lemos de principados e potestades há pouco. Um desses seres invisíveis, chamado Satanás, o diabo, e que a Bíblia diz a antiga serpente, que é muito real, foi um ser espiritual criado bom, mas se rebelou contra Deus. E aí então esse ser vem e influencia a decisão da mulher e do homem, que poderiam sim dizer não. Mas eles desobedeceram a Deus. Por quê? Porque o diabo diz, olha, como Deus você vai ser. E isso é o que mais a gente quer. Então ele comeu do fruto. Naquela hora, Deus disse, no dia em que você comer, você vai morrer. Naquela hora, aquele homem e aquela mulher morrem. Não fisicamente. Eles vão morrer fisicamente muito tempo depois, consequência da desobediência. Mas eles morrem espiritualmente. Naquele momento acaba o relacionamento com Deus. Eles se separam de Deus, porque Deus abomina o pecado. Pecado é desobediência. Naquele momento o pecado entra no mundo. O que eu e vocês temos a ver com isso? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Por que nós morremos? Porque todos nós somos pecadores. Com a entrada do pecado, o homem não mais pode glorificar a Deus.
Ele está separado de Deus. Toda espécie de males que existe sobre essa terra é consequência dessa desobediência. Doenças, catástrofes naturais. Por que naturais, entre aspas? Porque Deus as gera. Ah, Deus não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Deus controla o universo. Ele é o gerador. Ah, mas isso eu não concordo. Você tem o direito de não concordar. Toda expressão e distorção sexual que existe hoje e que nós parece que chegamos no ápice, vem por causa do pecado. Toda distorção e corrupção, e nós somos líderes nisso, vem por causa do pecado. Toda distorção na família, nos valores de família, vem por causa do pecado. Violência. Todas as alternativas para justificar isso vieram por causa do pecado. Por isso não há nenhuma outra alternativa, porque todas as alternativas oferecidas são mentira, causa do pecado. Falsos deuses, falsas religiões, falsos Jesuses, falsas filosofias, teologias, falsas explicações, e que todos nós já ouvimos várias vezes, e que muitos de nós acreditamos nelas. Toda espécie de males veio por causa do pecado. Por fim veio a morte a todos os homens. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Todos pecaram. E o nosso estado de acordo com Deus é lastimável, é pouco. A palavra dele tem muito a dizer sobre mim e sobre você. É uma péssima notícia. Ela diz: eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós fomos formados em iniquidade, todos nós fomos concebidos em pecado. Salmo 51, 5. Por que eu apresentei o meu filho aqui? Vou falar do meu, né? Porque às vezes os irmãos aqui podem não gostar. Mas os nossos filhos nascem em pecado. E basta eles começarem a agir um pouquinho que eles vão fazer o que eles têm com a sua natureza: pecar. Salmo 58, 3 diz: corrompem-se os ímpios desde a madre. Quem que são os ímpios? Eu e vocês como nascemos. Andam errados desde que nascem, falando mentiras. Mas até aquele anjinho do Davi, até ele. Ele está lá, ó. Nasce em pecado. Jeremias 17, 9. Enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem são os corruptos? Aqueles que estão eu e vocês somos desesperadamente corruptos. Eu não faria isso que eles estão fazendo lá. Ah, é? E aí, para resumir, Romanos 3, 10, 19. Como está escrito, presta atenção na ênfase: não há um justo, nenhum sequer. Você não é justo, portanto. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Eu estou buscando, não busca. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, mas eu faço coisas boas. Você faz por algum interesse. Se há algum interesse, você não faz o bem em essência. Não há nenhum sequer. Deus está falando sobre você e sobre mim. Isso. Está falando de pecado, de natureza de pecado. Natureza de pecado. Nós nascemos em pecado. Mas o que são pecados? O que são pecados? Pedofilia? É pecado. Mas é só isso? A Bíblia tem várias listas claríssimas sobre o que são pecados. E eu tenho duas que eu gosto de usar normalmente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim:
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais. Imoralidade é sempre associada à questão sexual, nas mais diversas formas. Pornografia, por exemplo, é uma forma de imoralidade, para dizer uma só. Idólatras, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, seja uma imagem, seja você mesmo, seja um líder, é uma forma de idolatria. Adúlteros, adultério é você está casado com uma pessoa e se relaciona sexualmente com uma outra pessoa. Mas se você está casado e olha com desejo sexual para outra pessoa, você cometeu adultério também. Homossexuais, não precisa dizer o que é, pecado. Estão dizendo que não é, que nasce assim, mentira. Deus criou homem e mulher. Sem contar de transgênero, então, que é uma aberração ainda maior. Ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. É Deus que está falando por meio da sua palavra. Quem vive nessa prática não herdará o reino de Deus. A gente vai ver o que isso significa. Há um outro texto, Apocalipse 21:8. Mas os covardes, aquele que professa Jesus, mas na hora H nega Jesus. Os incrédulos, que não creem, não acreditam em nada disso, é tudo baboseira de gente ignorante. Os depravados, normalmente relacionado à questão sexual. Os assassinos, aí, boa parte aqui, né, passou ilesa. Mas se você desejar mal para uma pessoa, é como se você fosse assassino, Jesus disse isso. Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, qualquer forma de religiosidade que não seja a estabelecida por Deus em sua palavra, é uma forma de feitiçaria. E aí os idólatras e todos os mentirosos. Você viu aqui que na relação não existe uma hierarquia. Mentiroso é tão pecador quanto assassino. Mas eu não cometo nenhum desses. Mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mas aí vamos admitir que você vai muito bem. E esses mais graves você não cometa. Aí a palavra de Deus diz assim: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. O nosso estado é lastimável. Outra coisa, nada vindo do homem, porque o homem está nesse estado, pode mudar isso. Educação não pode mudar isso. Nosso país, se tiver educação, vai mudar. Não vai. Já ouviu falar da Europa? Pois é. E é uma maravilha lá. Sim, uma maravilha. Dinheiro, poder. A política é o caminho. O nosso próximo presidente. Com as maravilhosas opções que nós temos. Justiça social. Vai mudar. Vai mudar. Psicologia. Não muda ninguém. Expressões religiosas também não mudam. Um outro texto que fala da nossa realidade irremediável. Esse texto está falando de mim e de vocês. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades ou pecados como um vento nos arrebatam. O que isso quer dizer? Trapo de imundícia e nossa justiça. É quando você faz alguma coisa, que você tenta fazer uma média com Deus, sabe o que vale para Deus? Trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Na época que esse texto foi escrito, 700 anos antes de Cristo, não havia absorvente higiênico para as mulheres. Então elas usavam um tipo de pano e ficava no período menstrual. Depois que ela usava e jogava o pano, aquilo lá é trapo de imundícia. Aquilo lá é o que eu e vocês fazemos para Deus. A quarta questão: e após a morte? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Essa é uma possibilidade. Só que e aí é o objetivo de eu estar aqui falando, há uma outra possibilidade, uma única possibilidade, uma única alternativa para mim e para vocês, que se chama Evangelho.
Não é uma religião, não é a placa disso aqui que está aqui. Não é um conjunto de regras, não é um livro. É o poder de Deus para a salvação de pecadores como eu e como vocês. E esse evangelho está descrito na palavra de Deus, João capítulo 3, versículos 16 a 19. Entenda quem Deus amou aqui. Deus amou esse tipo de pessoa que eu e vocês somos. Admitamos ou não. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. Quem é Jesus? Deus. Jesus é o único que não nasceu em pecado por ser Deus, e é o único que nunca cometeu nenhum pecado, é o único que pode salvar pecadores como eu e como vocês. E quando diz que Deus deu, o que Ele fez? Jesus veio há 2000 anos e na cruz morreu por pecadores. No seu sangue derramado purifica você e eu, por mais pecadores que sejamos. E na sua ressurreição, Ele dá uma nova vida para todos aqueles que nele creem. É isso que o texto está dizendo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, Cristo. Quem crê nele, em Cristo, não é condenado. Mas e se eu não crer? Mas quem não crê já está condenado. Você consegue ver? Eu e vocês nascemos condenados. O nosso estado é esse que eu acabei de descrever. Não, a palavra acabou. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E por que nós não cremos? A condenação é esta, que a luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, o pecado, do que a luz, porque as suas obras eram más. Naturalmente nós amamos mais os pecados, os meus pecados podem ser diferentes dos seus, mas todos nós amamos o pecado, inclusive a nossa religião. O que é crer em Cristo? Quem nele crê, o que é? Ele veio há 2000 anos, sem pecado, Deus encarnado, e lá na cruz levou os pecados dos pecadores que nele creem. E quando nós cremos, nós nos arrependemos, produzido esse arrependimento por Ele. E aí não importa quem eu seja, o que eu tenha feito, eu cometi muitos pecados, mas lá na cruz Deus me perdoa plenamente. O que é isso? Amor. Ele fez isso por graça. Coisa que nenhuma das outras religiões prega. O Deus eterno. Existe algo além da realidade? O Deus eterno criou todas as coisas. Ele nos criou. De onde eu vim? O Deus eterno criou eu e você. Por que Ele criou? Nós somos criados para glorificá-lo. Mas por causa do pecado, não é mais possível. Mas aqueles que creem em Cristo podem viver para a glória dEle. Para onde eu vou? Quem nele crê não é condenado. Não é uma religião. Não é um conjunto de regras. É o Deus Filho, Jesus. E eu quero terminar com um quarto ponto. Você é responsável diante do que você acabou de ouvir. Eu levantei no começo a hipótese bastante provável que diante disso alguns dizem, mas quem garante que isso é verdade? Igual você falando de Jesus, tem um monte de gente falando de um monte de outros líderes. A Bíblia está cheia de erros. Mentira. Gente que vinha aqui que dizia que estava cheia de erros e veio mostrar os erros. Eu falei, olha aqui a palavra de Deus, não tem erro. Aí vai embora. Por que não consegue achar erro? Ela não tem, ela é a palavra de Deus. Se é de Deus, não tem erro. E se eu não concordar, eu não acreditar, você tem todo o direito de fazer isso. Aliás, você vai fazer isso naturalmente, porque você não tem natureza para querer Deus. Lembra do Richard Dawkins, que eu citei? É um cientista idolatrado.
Ele é cientista, biólogo. Sabe por que ele é famoso? Não porque ele descobriu alguma coisa na área de biologia. Ele é cientista e é famoso porque ele é um militante ateu. E aí, uma entrevista de um programa, de um outro ateu, perguntaram para ele, mas e se logo depois que você morrer, você estiver errado, senhor Dawkins? Aí ele disse, eu vou dizer para Deus, desculpa Deus, mas não tinha evidências. Ah, é? Ele sabe que tem evidências. Deus colocou nele. Deus colocou em mim e em você. Então a rejeição, nós somos responsáveis. Você pode até não ser um ateu como o Dawkins. Dizer até, eu creio em Deus. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus. E demônio não tem nada a ver com Deus. Ser um religioso. Não, mas na minha religião eu procuro fazer se. Inclusive eu tento obedecer os mandamentos. Pois é, não muda nada. Não muda nada. Sem Cristo, a nossa situação não difere do ateu. Em nosso estado, só Deus pode nos salvar. E Deus fez isso, Cristo. Para todos aqueles que o recebem. Mas eu sou muito pecador. Mas para muito pecador tem muita graça. A Bíblia diz, abundou o pecado, superabundou a graça. Mas você não me conhece, você não sabe o que eu fiz. Deus conhece. E se você se arrepender, crendo nele, ele perdoa. Plenamente, para sempre. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Deus diz em sua palavra. Nós sabemos disso. A criação mostra que existe um Deus. A minha e a sua consciência às vezes nos acusa, às vezes nos defende, mostra o que é certo e errado e que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Sabe o que isso significa? Todo mundo aqui sabe que não acaba na morte. Sabe que não acaba na morte. Nós não deixamos de existir. E além de tudo isso, você acabou de ouvir o Evangelho. Esse lugar é o Areópago. Fica em Atenas, na Grécia. Alguns anos depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, um homem que odiava a Cristo, Deus o converteu a ele, a Cristo. Ele era um pecador como eu e vocês. Aliás, ele tinha prazer em ver cristãos mortos, presos. Mas Deus o salvou, daí o tamanho da graça e misericórdia. E ele vai para esse lugar, o Areópago. E lá era um lugar onde os filósofos da época discutiam várias questões, talvez essas aqui. E havia ali vários deuses, para todos os gostos, talvez como a gente tem hoje. E lá ele fala do único que pode, de Cristo. Ele prega, fala de Jesus. E a palavra que ele fala para aquelas pessoas serve para mim e para você hoje. Atos capítulo 17, versículos 30 a 31. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem, que é Cristo, Deus homem, que destinou. Isso ele deu certeza a todos, ressuscitando a Cristo dentre os mortos. Aquelas pessoas, ao ouvirem o Evangelho, ouvirem o que Paulo disse, sabe como elas reagiram? Ih, Paulo, a respeito desse negócio aí, nós vamos te ouvir outra hora, porque isso aí... A minha oração é que você não reaja dessa forma. Ah, como eu clamo ao Senhor, para que Deus te quebre e conduza ao arrependimento e à fé nele. Não estou falando de religião. Religião é um lixo criado pelo homem. Estou falando de Cristo, Deus encarnado, que se fez homem para nos salvar do nosso estado. O que você vai fazer? Último texto. Ouça o que Cristo disse. Para mim e para você. Veio Jesus pregando o Evangelho do reino de Deus,
e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se Deus fala com você e falou, você fala com Ele com as suas palavras. Diz: eu sou isso mesmo, está escrito aí. Está escrito e eu vejo na minha vida. Mas eu quero. E eu recebo o que Cristo fez por mim. Eu sei que eu não mereço, ninguém merece, nunca mereceu. Por isso que é por amor e de graça. Diga a Ele.